Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um react ao vídeo do Lucas Banzoli, que por sua vez está fazendo um react ao vídeo do Jonathan Matias, que fala sobre supostas contradições da Bíblia. Particularmente eu vou me ater a um ponto, que é a questão da crucificação de Jesus. Quando que foi essa crucificação? E aí o Jonathan Matias, ele aponta então duas passagens, né? Marcos 15, 25, em que fala que Jesus, em Marcos 15, 25, vamos pegar aqui o texto exatamente de Marcos 15, 25, em que fala que e era a hora terceira e o crucificaram. Então, a princípio, né, Jesus foi crucificado na hora terceira e o crucificaram. No entanto, João 19, 14 fala que Pilatos está ali no tribunal julgando Jesus e fala, e era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Bom, então ficamos com um problema, né? Porque se na hora sexta Jesus está ali diante de Pilatos, como é que Marcos diz que Jesus foi crucificado na hora terceira, né? Aparentemente temos uma contradição. O Lucas Banzoli ele vai se basear no argumento basicamente do Norman Geisler, dizendo que não tem contradição nenhuma. O que existe são duas maneiras de contar a hora diferentes, tá? Você tem Marcos está contando pela hora judaica. Essa hora judaica considera que o dia começa às 6 horas da manhã. Então, quando ele fala hora terceira, ele está se referindo a 9 horas da manhã, que foi quando Jesus foi crucificado, 9 horas da manhã. Certo? Isso pelo horário de Marcos. Quando a gente vai para João 19, 14, e ele fala que na hora sexta Jesus estava sendo julgado, ele está usando a hora romana. A hora romana, ela vai de meio-dia a meia-noite. Então, a hora sexta de João seria 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, Jesus estava lá com Pilatos. Aí faz sentido. 6 horas da manhã, Jesus estava lá com Pilatos. E 9 da manhã, Jesus vai ser crucificado. 3 horas depois. Estaria compatibilizado. Você estaria usando, então, dois horários diferentes. Você estaria usando duas maneiras de contar o horário diferente. Marcos estaria contando pelo jeito judaico e João estaria contando pelo jeito romano. Tá? Qual é o problema dessa argumentação? Bom, vamos ver aqui um livro do Craig Blomberg. Eu estou pegando um texto de um autor cristão, tá? Apologista cristão, Craig Blomberg. Então ele vai falar sobre essa questão das horas e vai falar dessa solução. O que ele vai falar dessa solução? Página 247. Ele diz assim: primeiro ele diz que a questão da contradição da Páscoa e véspera da Páscoa, tá? Tem esse ponto. Mas vamos falar com relação ao horário. Há ainda menos evidências de que a ideia de que João estava adotando a prática civil romana posterior, segundo a qual as horas eram contadas a partir da meia-noite. Há ainda menos evidências. Então, essa solução aí, que João estava usando a prática romana. Por que ele vai usar o relógio romano? Ele não está lá em Jerusalém? Ele vai usar a contagem dos judeus, né? Isso teria permitido que João terminasse o julgamento perante Pilatos às 6 da manhã, como a gente calculou, né? Assim, como o Lucas está propondo, né? Pela contagem lá, que João fala de 6 horas, então seria 6 horas da manhã, porque tá contando pela contagem romana. João está contando pela contagem romana, né? E Marcos está pela judaica, não é essa a solução? Então, seria 6 horas da manhã que Jesus estaria lá perante Pilatos. 9 da manhã, ele vai ser crucificado. Tá? Isso teria permitido que João terminasse o julgamento perante Pilatos às 6 da manhã e começasse a crucificação, tal como define Marcos, às 9 horas. Resolveria o problema, né? Mas também forçaria a imaginar que o fim das deliberações do Sinédrio, a audiência com Pilatos, a audiência subsequente perante Herodes, o retorno de Jesus a Pilatos e o diálogo final com os judeus, tudo isso aconteceu em meia hora, porque pelos outros evangelhos, eles afirmam que todos esses acontecimentos
ocorreram depois do amanhecer. E naquela época, no ano de Jerusalém, o amanhecer não poderia ser antes de 5:30 da manhã. Então, se tudo isso aconteceu depois do amanhecer, aconteceu depois de 5:30 da manhã. Então, se ele vai chegar lá, para esse momento lá do Pilatos, 6 da manhã, todos esses eventos aqui que eu falei, tem que acontecer em meia hora. Não é razoável. Craig Blumger considera isso menos evidências. Essa solução que o Lucas Monzoli colocou, o Craig Blumger, na página 247, está dizendo essa solução não está razoável. De você usar horários diferentes. Não está baseável, não está razoável. Aí vem a solução que ele daria aqui, ó. Uma sugestão melhor identifica as referências temporais de Marcos com quartos de um dia. Em seu evangelho, aliás, em todos os casos nos evangelhos sinóticos e em Atos, as únicas horas do dia mencionadas são terceira, sexta e nona. São sempre essas horas que são mencionadas. Então parece que realmente o pessoal usa quartos de dia. Então parece que é um arredondamento. Entende? Ele não está usando uma hora cravada, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Ele está usando 6, 9, 12. Ele está usando quartos de dia. E aí vem a imprecisão. A imprecisão vem porque ele está usando quartos de dia. Quando se reconhece que a falta generalizada de dispositivos de registro precisos de marcação no tempo no mundo antigo levou à prática de dividir o dia em quartos, de maneira que as pessoas muitas vezes não se preocupavam em ser mais específicas do que isso. Fica plausível interpretar a terceira hora de Marcos significando qualquer hora entre 9 da manhã e meio-dia. É o quarto de dia. Então, veja, a gente está meio ligado com a época de hoje, que você olha para o teu computador, tu sabe até segundo. Na época não se sabia isso, não se tinha relógio de pulso, não se tinha relógio. Não tinha relógio. Ah, vou lá na igreja ver o relógio. Não tem relógio. Então eles não têm a contagem em horas. Então ele diz, e ademais, todo o texto do Novo Testamento é sempre hora terceira, hora sexta, hora nona. Isso tem várias passagens, Mateus 23, 27, 45, Marcos 15, 33, Lucas 23, 44, Atos 2, 15, tá repleto de passagens assim. Ou seja, parece que eles usam quartos de dia. Eles não têm a marcação por hora. Então, a hora terceira não é 3 horas. Hora sexta não é 6 horas. É um arredondamento. Tá? Desse modo, a expressão joanina, por volta da sexta hora, também estaria se referindo a algum momento antes do meio-dia, talvez dentro do limite de aproximadamente de uma hora. É reconhecido que João se refere assim às horas intermediárias em outros trechos dos evangelhos, como João 1,39 e 4,52. De modo que, como geralmente acontece um estudo de sua cronologia, parece que às vezes ele é um pouco mais preciso que os sinóticos, mas nem sempre. Assim, nenhum dos dois relatos necessariamente contradiz o outro. Então, o Craig Blummer está fazendo uma aproximação nessa questão do horário, levando em conta a situação da época, que não tinha precisão para hora. E essa solução de que ele estava usando uma contagem diferente, contagem romana, contagem judaica, é menos provável. Então, é isso que eu queria colocar. Muito obrigado, então.